eu vinha meditando sobre a palavra, né, que a gente ia ministrar aqui. Quando o pastor César falou comigo, para estar ministrando aqui, eu fiquei com aquela impressão da palavra da semana passada, ela ficou muito forte no meu espírito. Porque o pastor, na semana passada, ele pregou sobre avivamento. Não foi isso? E ele falou que para o avivamento vir, é necessário que nós o desejemos, que nós o busquemos. Vocês lembram disso? E também ele falou que o egoísmo, ele muitas vezes pode estar nos cercando até nas coisas que parecem mais sagradas, né? Como, por exemplo, se eu vou buscar a palavra de Deus com interesses egoístas. Então, o egoísmo ele pode nos alcançar até na busca da palavra de Deus. E aí, então, na segunda-feira, eu até compartilhei com alguns irmãos aqui, eu estava lendo a Bíblia quando me deparei com uma história que tinha muito a ver com o que a gente tinha ouvido no domingo. E naquele domingo eu também agradeci muito a Deus porque o pastor colocou uma série de verdades que nos exortam, né, que nos chamam à verdade. Eu posso, né, no mais íntimo do meu coração, ainda abrigar muitas coisas que não agradam a Deus. E eu queria que vocês lessem, que vocês abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, e aí eu vou pedir só para voltar um capítulo, tá, Arthur? 33. 2 Crônicas 33. Por causa desse mover de Deus agora aqui, durante o louvor, que eu me alegrei muito em Deus. Então vamos voltar aqui no capítulo 33. Olha só. Capítulo 33 de 2 Crônicas. Vamos só isso. Então olha só, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Foi um dos reinados mais longos da história do povo de Judá, né? Porque aqui o reino já estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e então Manassés reina no reino do sul, que vamos falar assim, ficou mais tempo fiel a Deus, né? O reino do sul. Então Manassés tinha 12 anos e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Olha só o que Manassés fez. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Então, meus queridos, ele ressuscitou, né, o culto idólatra. Ergueu altares para os Baalins, fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Meus queridos, quando eu procurava, assim, por recurso e por coisas que podiam ajudar para ter uma visão melhor do contexto dessa palavra, eu encontrei um vídeo, né, que ilustrava essa questão de queimar os filhos. Esse deus Moloque, diante do qual eles queimavam os filhos, era uma estátua, né, de metal, e eles esquentavam a barriga dele, até que os seus braços ficassem incandescentes. Então ele tinha o braço mais ou menos assim, até depois eu vou mostrar o link para vocês verem o filme. Mas então ele tinha os braços assim, esse deus, e eles esquentavam a barriga dele até que os braços ficassem incandescentes. Quando os braços ficavam incandescentes, eles colocavam a criança ali, viva. E a criança, aí
A criança gritava tanto que aí os sacerdotes tinham que bater nos tambores muito alto para cobrir o barulho das crianças gritando e morrendo nas mãos desse Deus. Então, assim, talvez muitos de nós a gente olha para isso e fala: meu Deus do céu, que crueldade, que coisa horrível que esse povo praticava. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, os nossos jovens, os nossos filhos, têm sido colocados nas mãos de alguns deuses, né? Nós vemos aí essa discussão de novo na Argentina, no Brasil, sobre o aborto. E talvez você diga assim: não, mas de aborto eu estou longe. Mas também nós entregamos muitas vezes os nossos filhos, quando nós não nos comunicamos com eles, quando nós não cuidamos deles. E esse rei aqui, ele foi o rei mais cruel e o rei mais ímpio de toda a história de Judá. Então ele era o 14º rei, Manassés, e foi o rei mais cruel, mais ímpio que houve na história. Mas olha que coisa interessante, porque aí quando essa música tocava, olha só, versículo 10 desse mesmo capítulo. A Bíblia diz assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Meus queridos, então assim, na vida desse homem, que foi o homem mais ímpio de toda a história dos reis de Judá, esse homem teve uma chance. Esse homem pôde se arrepender daquilo que ele praticou. E é interessante que a gente vê que o pai dele, Ezequias, o pai de Manassés, era um rei justo. A palavra de Deus diz que Ezequias andou nos caminhos de Davi, e, andando nos caminhos de Davi, ele tirou a idolatria de Jerusalém, ele restaurou o templo do Senhor, e a gente se pergunta como que um rei, né, porque quando vocês vão lendo, quando a gente vai lendo a história dos reis de Judá, você muitas vezes ouve falar assim: esse rei foi bom, mas não como Davi. Esse rei foi justo, mas não como Davi. Quando chega em Ezequias, a Bíblia diz assim que ele foi justo como Davi. E aí você se pergunta assim: como é que um rei justo como Davi, que restaura o culto a Deus, que era um homem temente a Deus, que fez muita coisa, ele gera um filho ímpio dessa forma, como foi Manassés, talvez mais ímpio do que os reis de Israel, que era o outro reino ali do lado. Mas, meus queridos, mesmo para Manassés, e eu fico pensando que a semente que o pai dele plantou no coração dele, germinou no final da vida dele. Quando ele foi humilhado, quando ele foi ali capturado, né? Pensa, um rei sendo levado com uma argola no nariz. Aqui no Brasil, tem uns que acharam um absurdo prender um governador com algema. Então imagina a humilhação desse homem, que era rei, não era governador, não era presidente, era rei. E vocês sabem que o rei era uma pessoa que estava abaixo de Deus para a nação, e ele então levado dessa forma, mas sendo levado dessa forma, ele clama ao Senhor na angústia dele, sabe? Deus está dizendo o seguinte, sabe, hoje também é o dia dos pais, e às vezes, nós podemos até pensar, né, para mim, já passou a minha chance, não tem mais como eu voltar atrás com os meus filhos, né, já passou a minha época, eu não consigo mais recuperar. Mas eu quero dizer para vocês que Manassés, ele foi se arrepender no final da vida dele. Ele foi buscar a Deus no final da vida dele, ele colocou diante de Deus, ele se colocou
diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu. E Deus permitiu não só que ele fosse solto, como ele voltasse a reinar em Jerusalém. Então eu quero dizer assim, muitas vezes nós estamos achando que acabou. Muitas vezes nós estamos achando que a chance nossa passou. Mas eu quero falar para vocês que a história de Manassés nos fala o quê? Que não acabou. Que a qualquer tempo, quando o Senhor falar com você, ainda é tempo de você voltar para Deus. Por mais ímpio que você tenha sido, por mais que você tenha andado longe do Senhor, o Senhor pode alcançar a sua vida. E, meus queridos, se a gente continua lendo a história de Manassés, a gente vai ver que o filho dele foi Amon. Amon. E a Bíblia diz que o reinado de Amon foi muito triste. Amon, de novo, reconstruiu os altares idólatras que o seu pai destruiu no final da vida dele. E Amon acrescentou muitas iniquidades, assim, ao que o seu pai tinha feito. E aí você, de novo, você pensa assim, meu Deus do céu, mas o que acontece? Um rei justo gera um rei ímpio, que se converte no final da vida, que gera um filho ímpio. Mas, assim, graças a Deus a história continua. Então eu queria que vocês, agora, virando a página aí, vocês fossem para Ezequiel 34, desculpa, 2 Crônicas 34, no mesmo livro aí. Então a palavra de Deus diz de Josias. E essa palavra aqui, e essa história que me impressionou profundamente, pensando na palavra do pastor César, que nós temos que desejar o avivamento de Deus, pensando que nós temos que nos livrar, né, de toda a idolatria que nos persegue. Eu vou dizer que essa idolatria vai nos perseguir por toda a vida, gente. Esse egoísmo, esse egocentrismo, ele vai nos perseguir por toda a vida. Essa é uma batalha que nós temos que vencer dia a dia, dia a dia. Então, a palavra de Deus diz assim, em 2 Crônicas 34, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. Olha só o que diz o versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Gente, sabe o que aconteceu aqui? Essa é a primeira vez que a palavra de Deus se refere a um rei dessa forma. Porque quando falou de Ezequias, falou assim, ele andou nos caminhos de Davi. Mas de Josias, a palavra diz que ele andou sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então Josias teve o coração mais na presença de Deus, ele se manteve mais na presença de Deus do que todos os reis de Israel, do que todos os reis de Judá, né? Ele era o 16º rei, que foi filho de Amon, que foi um filho ímpio, que foi um pai ímpio, um rei ímpio, que morreu. O Amon, ele morreu com 2 anos de reinado. As pessoas próximas a ele conspiraram contra ele e mataram. Mas aí existiu um movimento no meio do povo de Israel que matou os conspiradores e colocaram como rei Josias. Agora pensa só, Josias com 8 anos de idade, filho de um pai assassinado, Josias, ele vai se tornar o rei mais reto da história de Israel. E aí você se pergunta, mas o que esse homem fez, né? O que esse homem fez para poder se tornar esse rei? Então vamos ler o versículo 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então a palavra de Deus, e alguns estudiosos, diz o seguinte, esse rei, ele se converteu nessa idade. Então, assim, ele vinha, filho de um pai idólatra, no vídeo mostra, nesse filme mostra, né, ele assistindo a uma cena do pai sacrificando também uma criança no altar, provavelmente o irmão dele bebê, né, e Josias não queria olhar para aquilo, né, porque ele ia ver o irmão dele morrer nas mãos incandescentes daquele ídolo de metal. E aí o pai dele fala, abre os olhos, né, para você ver.
E ele não queria ver. Assim, mostra lá no filme. E Josias, então, Amon é assassinado. E então ele é colocado no lugar do pai, mas com 8 anos de idade. E a palavra de Deus diz que muito cedo ele buscou a Deus. E esse muito cedo, eu queria que a gente pensasse o seguinte. Meus queridos, quanto antes a palavra de Deus alcançar o seu coração. Né? Na música que nós acabamos de cantar, que o Senhor abriu os meus olhos. Quanto antes o Senhor abrir os seus olhos, você se coloca completamente diante de Deus. Você realmente assim, coloca, sabe por quê? Porque como nós falamos aqui lá no final de junho, quando eu estive aqui outra vez, nós somos convidados, nós somos desafiados por Jesus para amá-lo de todo o coração. E de toda a nossa alma, e de todas as nossas forças, e com todo o nosso ser. Amém? Por quê? Porque nosso coração é extremamente corruptível. É o que nós falamos aqui naquela ocasião. Mas esse rei, ele se colocou diante de Deus desde os 16 anos de idade. Desde os 16 anos de idade, ele ouviu essa voz do Senhor que vinha. E aqui nós cantamos o quê? Para a gente colocar diante de Deus aquilo que for mais custoso. E quando eu lia sobre isso, uma coisa que eu vi é o seguinte: quando nós nos negamos a entregar para Deus aquilo que Ele nos pede, mais tempo nós vamos levar para descobrir o que Deus colocou em nós, para descobrir o que Deus tem de maravilhoso nas nossas vidas. Quando nós resistirmos a nos negar a nós mesmos, né? E então, esse rei se converte aos 16 anos de idade, e ele continua assim o versículo 3. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Aí você vai ver até o versículo 7, que ele vai fazer isso pessoalmente. Ele vai acompanhar, ele vai fazer a maior faxina de idolatria que a história de Judá já conheceu. Sabe por quê? Ezequias era o bisavô dele. Ezequias combateu a idolatria. Mas, por exemplo, Ezequias não tirou os lugares altos. O que eram os lugares altos? No alto de um monte, debaixo de uma árvore, o pessoal tinha mania de fazer um altar. E nesse altar, eles sacrificavam animais ali, em culto a Deus. Só que Deus havia falado que só havia um altar onde se devia sacrificar, que era no altar do templo. Então a palavra de Deus diz assim: Ezequias combateu a idolatria, mas não acabou com os altos. Ele permitiu que continuasse lá. Sabe por que continuava? Porque você fala, mas por que um rei que serve a Deus, ele permite que se continue idolatria na terra? É porque nesses altares, os sacrifícios eram a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Você entende, então, que havia um problema? Porque eu estou falando assim, aparentemente, estava se cultuando a Deus naqueles lugares, então estava tudo certo. Parecia que estava tudo certo. Mas, esse rei entendeu que não, estava errado. Se a palavra de Deus falava que só tinha que se cultuar num altar, então era só naquele altar. E o rei restaura isso, destrói os altos, vamos falar assim, ele traz aqueles sacerdotes levitas que estavam nesses altos, olha só a confusão, hein? Sacerdotes levitas que ministravam nesses lugares. E aí então a gente se pergunta, olha, que confusão é essa, né? Que às vezes, aparentemente, nós estamos prestando culto a Deus. E muitas vezes nós estamos prestando culto a Deus, mas de uma forma que ele não pediu, de uma forma que ele não ensinou, e nós estamos prestando culto a Deus. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, e aí comecei a meditar nela sexta-feira, a buscar esses textos, mas o Espírito de Deus falava comigo assim: segue a sua leitura diária. E eu pensava assim, não, Deus, mas eu estou preparando a palavra, eu estou estudando a palavra, eu estou buscando outros textos paralelos, eu estou buscando a história, estou buscando o contexto, e eu estava, como se diz, bem intencionado, mas aí, hoje de manhã, eu estava lá em casa, e eu estava lá tentando zerar o WhatsApp. Sabe quando você vai ali, tem 30 conversas,
E você vai tentando zerar aquilo ali, né? Você baixa. Quando eu baixo de 10, eu acho bom. 9, agora eu estou só com um dígito só, né? Mas eu priorizo, na hora que eu vou olhar o WhatsApp, eu priorizo a gente ver, por exemplo, aquela tia que te escreve, sabe? Aquela tia que você considera, aquele tio, né? Que quer deixar alguma mensagem para você e que você fala, não, vou mostrar consideração com meu tio, com a minha tia e tal. E eu cheguei lá numa tia minha. Aí essa tia tinha me mandado a mensagem assim, deixei de ler a Bíblia. E eu tinha visto aquilo lá uns 2 dias atrás, eu achei interessante, até depois eu vou mandar para vocês. Mas assim, deixei de ler a Bíblia. Aí eu falei, o que será que quer dizer isso, né? Porque chama atenção, deixei de ler a Bíblia. Aí a mensagem era o seguinte, que Augusto Nicodemos, aquele pastor presbiteriano, quando ele se converteu em 77, ele resolveu o seguinte, ele ia ler a Bíblia todos os dias. E ele ia anotar o que Deus falava com ele, num diário. E aí então, quando ele parava de ler a Bíblia, ele escrevia lá no diário assim, deixei de ler a Bíblia. Ele escrevia assim, quando ele voltava, né? Então tipo assim, pulou 3 dias, pulou 5 dias, pulou 10 dias, ele escrevia assim, deixei de ler a Bíblia. E aí então ele percebia o seguinte, quando ele deixava de ler a Bíblia, o que acontecia com ele? O coração dele se endurecia e a fé dele se enfraquecia. E aí naquela hora Deus falou comigo, e ele falou assim, e depois que eu me tornei pastor, eu passei a negligenciar alguns dias a leitura contínua da palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou pastor, eu tinha que preparar a mensagem, eu tinha que aconselhar o irmão, né? E eu tinha que ler esses outros textos. Mas ele fala assim, não, você não pode parar de ler a palavra de Deus. Aí naquela hora, Deus falou comigo, né? Ele falou comigo, confirmou uma coisa que ele estava falando comigo. Volta para a sua leitura diária. Aí hoje eu li Lucas. Depois nós vamos seguir aqui no 2 Crônicas, mas eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 9. Que, meus queridos, é o seguinte. Quando nós falamos aqui de um rei que seguiu a Deus a vida inteira, foi fiel a Deus, né? Josias foi o rei mais reto que houve na história. Quando você ouve uma história dessa, e você fala assim, bom, se Josias foi o 16º rei de Judá, e Josias tinha uma história, e o povo de Deus tinha uma história, e aí você fala assim, Fabrício, aonde você quer chegar com isso? Nós vamos ser igual a Josias? Se Josias foi e foi o que mais buscou a Deus na história dos reis de Judá, você acha que nós conseguimos chegar lá? Você acha que a gente consegue chegar onde esse rei chegou? Vamos ler lá Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, meus queridos, aqui eu vi o segredo, para que nós possamos vencer. Se eu falar assim para você ou para mim, vamos nos desafiar aqui hoje, para que nós possamos servir a Deus daqui até a nossa morte, né? Aí não sei quantos anos que falta para a morte de cada um aqui, né? Vamos supor que seja 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 2 anos, não sabemos quando vai chegar a nossa vez. Aí você ia falar assim, mas gente, tem muita tentação no caminho, tem muita tentação no caminho, o diabo é muito astuto, e eu posso cair. Mas sabe o que Deus falou comigo, nesse versículo 23? A nossa luta é diária. Então eu não tenho que preocupar em vencer a tentação que vai vir na minha vida daqui 10 anos. E nem pensar assim, poxa, será que eu vou seguir a Deus como Josias? Ou será que eu vou ser alguém comunzinho mesmo? Né? Desde que cai, levanta, né? Que lê a Bíblia uma vez por semana, que lê a Bíblia só no WhatsApp, aqueles versículos que manda pra gente, né? Ou então aquelas mensagens
Porque umas coisas que eu estava ouvindo era o seguinte: hoje muita gente, muito crente, vive de frase de efeito. Sabe como é que é? De manhã você recebe um WhatsApp com um versículo da Bíblia. Aí você fala assim: poxa, aqui está o meu versículo do dia, que vai me sustentar. Ou então, uma meditação no pastor, ou então um videozinho de 2 minutos, de 3 minutos, e a gente vai viver disso. Mas a palavra de Deus está falando que não. Nós temos que nos negar diariamente. Meus queridos, eu quero dizer o seguinte para os pais: sabe qual que é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos? O maior legado que você pode deixar para o seu filho é você aprender a negar a si mesmo. É você se auto-sacrificar. E aí, mas como? Nós vamos ver como. Volta lá para o 2 Crônicas agora. 2 Crônicas, no mesmo capítulo que a gente estava, 34. 2 Crônicas, 34. E olha só, no versículo 14. Tá, pode deixar. No versículo 14, diz assim, 2 Crônicas 34, versículo 14: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei do templo do Senhor, e o entregou a Safã. Gente, esse livro aqui, vocês sabem o que ele era? Esse livro aqui, alguém falou Deuteronômio, né? O Marquinhos falou Deuteronômio. Mas eles falam que ele era um escrito de Moisés, original de Moisés. Esse escrito tinha 850 anos. E ele, de alguma forma, ele foi preservado ali, no filmezinho que passa, fala que estavam lá limpando, encontrou como se fosse um piso desse aqui, quebrado, uma ponta. Na hora que o cara tirou essa ponta, ele viu lá embaixo, né, um cilindro que guardava os rolos, e ele então pega aquele rolo. E ele vai ler a palavra de Deus. Talvez esse seja o mais emblemático desse texto. Sabe por quê? Quando ele descobre a palavra de Deus, quando Josias descobre essa palavra de Deus enterrada ali, e que o secretário lê para ele, o que ele faz? Imediatamente ele rasga suas roupas, mesmo que ele vinha tentando fazer tudo certinho até ali. Sabe o que ele viu? Ele estava só superficialmente conhecendo a Deus. Eu quero dizer para você que se você está vivendo de WhatsApp, você está vivendo, né, de uma palavra de alguém, de um vídeo, eu quero dizer para o seu Senhor quer te dar coisa mais profunda. Amém? O Senhor quer que você mergulhe na palavra de Deus. E aí, então, a conexão com o negar-se a si mesmo, sabe o que é? É porque, gente, quando você se determinar a ler e meditar na palavra de Deus, vamos supor que você fala assim: eu vou ler e orar de manhã. Então, você sai daqui empolgado, você fala assim: amanhã vou colocar meu relógio para despertar 6 horas da manhã, né? Ou 5:30 da manhã, 6:30 da manhã. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes o que vai acontecer? Deus pode até te dar uma forcinha para você, de repente, acordar antes do despertador. Sabe aquela coisa de Deus assim, que você de vez em quando acorda com boa vontade, antes do despertador? Deus às vezes faz isso com a gente. Ele te dá um empurrão, assim, um incentivo. Ele te acorda, e aí você acorda assim, com aquele desejo de ler a palavra de Deus, e você vai e busca a Deus, e tem, né, aquele momento especial com Deus. Mas eu quero dizer que muitos dias, sabe o que vai acontecer? O despertador vai tocar, o que você vai fazer? O despertador vai entrar no seu sonho, certo? Aí entra no seu sonho, você começa: o que está acontecendo, meu sonho? De repente você acorda, o que você faz? Manda a mão lá naquele repetir, né? Ou então desligar, sem querer. E aí quando você acorda, o que acontece? Você já está atrasado para sair para trabalhar. Aí você fala assim: agora não dá tempo mais. Tive a intenção
de ler a palavra de Deus, mas eu não li. Por quê? Porque não deu. Não acordei. Não despertei. E aí então, a palavra de Deus fala assim: negue-se a si mesmo. Diariamente negue-se a si mesmo. Sabe o que é se negar a si mesmo, nesse caso? Eu estou falando assim, quando é que começa a nossa manhã? Assim, quando é que começa o meu dia de amanhã? Não é do jeito que eu durmo? É ou não é? Meu dia de amanhã começa com a minha noite de sono de hoje, não é? Porque se eu dormir mal, se eu dormir tarde, se eu dormir, o que vai acontecer? Amanhã eu estou moído. Não dou conta de levantar e tal. Então, o que acontece com a gente? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que falar: Senhor, eu vou começar a negar, é hoje. Então, hoje eu vou, né? O homem vai fazer a barba, o homem vai separar a roupa de trabalhar, o homem vai encher o tanque do carro, não é? Porque tem hora que você precisa de trabalhar e o tanque do carro está vazio, vai ser mais uma coisa que você vai precisar de fazer antes de ir trabalhar. Então, você começa no dia anterior a fazer toda a sua programação para quê? Para que você possa ter esse momento diante de Deus. Tim LaHaye escreveu um livro que chama assim, Como Estudar a Bíblia Sozinho. E aí ele fala que você tem que fazer da Bíblia o seu primeiro compromisso do dia. Primeiro compromisso do dia. E aí o Tim LaHaye sugere que você faça um voto. Ele fala assim, sou contra voto, né? Não concordo com voto, sei que Jesus falou, não jurarás, tal, mas eu vou abrir uma exceção. Eu te desafio a fazer um voto. Eu não tomo café sem ler a palavra de Deus. E aí, é um desafio, não é? Tem gente que vai ficar com fome, né? Porque acordou tarde e não vai tomar café. Se ele fizer o voto, não vai tomar café. Mas pelo menos você vai ficar com fome e lembrando, né? Eu não levantei, mas amanhã eu vou levantar, né? Ou eu vou ler a palavra de Deus, na primeira oportunidade que eu tiver. Então eu quero dizer, meu querido, o seguinte. A palavra de Deus fala assim, vence hoje, vence amanhã, negue-se diariamente. Então, se programe hoje, não é amanhã. Se programe hoje, deite mais cedo, né? Deixa tudo arrumado, deixa tudo, sabe? Porque nós precisamos de ler essa palavra de Deus. O avivamento, ele não vai vir se nós não tivermos a palavra de Deus. Quando o rei acha a palavra de Deus, o que acontece? Começa a haver o maior avivamento no meio do povo de Deus. E aí eu encontrei uma coisa muito linda, Arthur, aquele texto lá do avivamento, lá aquele pedaço que eu achei esse texto aqui, muito lindo, um comentário da Bíblia. Diz assim, olha só, começa ali, está em vermelho? É, né? Todo verdadeiro avivamento, sempre e sem exceção, está apoiado sobre a palavra de Deus. Ouve só, a Bíblia é a única verdade revelada ao mundo e de fato sempre foi assim. Não há sequer um problema espiritual que não seja tratado na palavra de Deus. Não há sequer uma dificuldade pela qual não tem uma solução. Não há nenhuma interrogante ou interrogação que não seja respondida. Não há nenhuma vida que o Deus que está nas suas páginas não possa mudar. Aí você lembra de Manassés, né? Não há nenhum coração quebrantado que as suas palavras não possam curar. Não há nenhuma escuridão que a sua luz não possa dissipar. Não há nenhum pecado que o sangue das suas páginas não possa lavar e tirar. Meus queridos, isso aí é a conclusão do capítulo 34 de uma Bíblia, de um comentário de uma Bíblia. Então eu quero dizer o seguinte, sabe como é que vai vir o avivamento sobre nós? Nós queremos um avivamento de Deus. Eu estou falando assim, se exponha a palavra de Deus. Não é expor um versículo de WhatsApp. Não é se expor a uma pregação de WhatsApp, um videozinho, né? Que tem muita coisa boa na internet, tem. Mas não é isso, Deus quer ir mais fundo com você. Deus quer que você pegue um trecho da palavra de Deus, um livro da palavra de Deus, e vai ler do começo ao fim. Amém? Você pega um livro inteiro. Não é aquela coisa também de abrir assim, né? No meio da...
Eu já fui crente de caixa de promessa. Alguém aqui já foi crente de caixa de promessa? Eu já fui. Na época que era até de papelzinho. Hoje eu acho que deve ter já uns programinhas de caixa de promessa. Deve ter os aplicativos, não tem, Marquinhos? Deve ter. O aplicativo eu não baixei, não. Mas é o seguinte, eu era crente de caixa de promessa. E é engraçado que esse versículo parece que, né, a maioria dá certo, né? Um negócio engraçado. Mas é assim, a caixinha de promessas são versículos soltos, que ficam ali, são promessas selecionadas, você vai lá, tira, opa, Deus falou comigo. Alguém aqui conhece caixa de promessas? Ou eu estou muito antigo, falando bobagem aqui. Muita gente já viu, né, a caixa de promessa. Mas Deus quer que você vá um passo além da caixa de promessa. Deus quer que você vá um passo além do WhatsApp, e da frase de efeito, e da pregação boa, não é ruim não. Mas o Senhor quer que você pegue a palavra de Deus e se exponha à palavra de Deus. Porque ela pode trazer esse avivamento que a gente precisa. Meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tinha desculpa para não ler Lucas 9 hoje. Eu tinha desculpa. Eu estava preparando uma pregação, eu estava buscando outros textos, buscando ajuda, buscando contexto, vendo, né, enfim, recurso. Eu tinha desculpa. Mas Deus estava falando para mim, lê a sua sequência de hoje. Lê a sua sequência de hoje. E aí então veio essa conexão. Você não precisa de sair daqui e falar assim, nossa, nós temos que ser igual Josias. Não, sabe o que você faz? Você se nega hoje, à noite. E você vai se negar amanhã. Cada dia que passar na sua vida, você vai se negar para poder conhecer a palavra, a vontade de Deus. Gente, Deus, vocês sabiam que, por exemplo, a minha mãe, eu tenho uma tia, não é essa mesma que eu li hoje não, a mensagem na outra, que ela chegava assim com os presentes para minha mãe, e minha mãe falava assim, nossa, mas como é que você sabia que eu estava precisando disso? Ela falava assim, o Espírito Santo me falou. Aí minha mãe falava, mas como assim? O Espírito Santo te falou? Né? Eu quero te falar que Deus quer te orientar nos mínimos detalhes. Deus quer te orientar no presente que você vai comprar, né? na palavra que você vai entregar. Deus quer te orientar no carro que você vai comprar ou deixar de comprar. Deus quer te orientar né, a forma como você vai gerir o seu salário. Na verdade, gente, toda a nossa vida, ela está diante de Deus e Deus quer nos orientar. E você fala assim, Fabrício, mas como é que vai sair orientação para mim de uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás, no mínimo, né? 2000 anos é o Novo Testamento, 1900 anos atrás. E tem palavra aqui que tem, né? Tem 3.500 anos. Como é que Deus vai falar comigo e me orientar, por exemplo, sobre uma coisa de hoje, da tecnologia da informação? Como é que Deus vai me orientar? Meus queridos, eu quero dizer que Deus vai falar com você. Uma vez, o que aconteceu? Uma pessoa, ela estava buscando de Deus orientação, porque ela havia se separado, quer dizer, o marido havia se separado dela. Então, presta atenção. O marido se separou dela. E aí, o marido queria que mandasse a filha deles, ou o filho, não sei, para passar um tempo lá com eles no Nordeste. E essa pessoa queria uma orientação de Deus, porque ela achava que a influência do cônjuge não seria boa. O cônjuge não estava indo na igreja, não estava colocando sua vida diante de Deus, a vida dele estava bagunçada e tal. E aí, né, ela queria uma orientação de Deus. Deus, eu deixo ele ir ou não deixo ele ir? E ela lendo a palavra de Deus, num texto, né, que o apóstolo Paulo estava aconselhando sobre as pessoas que deviam se casar. Sabe aquele texto que fala assim, ó, portanto, quem não se casa faz bem, e quem se casa faz bem, quem não se casa faz melhor. Deus pegou essa palavra para orientar para ela que ela podia ter até a liberdade de não mandar o filho dela, mas ela tinha que mandar e confiar em Deus. Que ele falou assim, ó, se você não mandar, você está fazendo certo, mas se você mandar, você está fazendo melhor. E ela entendeu que Deus falou com ela. Uma vez, tinha um conhecido meu, que ele estava tendo busca e apreensão de máquina na fazenda dele. Sabe o que ele fez? Ele era crente. Ele foi, escondeu a máquina no meio da floresta que tinha lá. Uma prática comum, vocês sabem disso.
É uma prática comum para quem é fazendeiro, aí você comprou uma máquina, você alienou aquela máquina, aí você não conseguiu pagar a máquina, eles vão vir buscar, o que faz? Esconde a máquina. E aí eu estava lendo a Bíblia. Eu cheguei naquele texto que fala que Josafá, ele ficou diante de um dilema. Josafá, ele foi enfrentar uma guerra, e aí, nessa guerra, ele pagou uns soldados para poder vir lutar com ele. Deus falou com ele o quê? Não é para você lutar com esses soldados aí, não. Ele falou, Deus, mas agora eu já paguei. E o dinheiro que eu dei? Como é que vai ficar o dinheiro que eu dei? Afinal de contas, eles já estão pagos. Eles são mercenários. Mercenário é o soldado que luta por dinheiro, né? Então eles são mercenários, já paguei, está pago. Sabe o que Deus fala para ele? Deus fala para ele assim, deixa. Deus que te deu dinheiro para pagar esse soldado, Ele é capaz de te dar outro tanto. Esquece esse dinheiro. Não luta com esse exército. Aí eu liguei para esse conhecido meu e falei assim, sabe o que Deus está te falando? Deus está te falando assim, não esconde essa máquina não. Fala a verdade. Fala onde é que está a máquina. Sabe por quê? Porque Deus pode te dar o dinheiro para comprar outra máquina. Ele pegou e falou para o cara do banco, ó, a máquina está escondida ali. Eu tinha escondido para você não levar. Mas se você quiser, pode levar. O cara falou, não vou levar. Então, meus queridos, Deus quer te orientar na sua vida, através dessa meditação na palavra, mas você tem que ter disciplina. Disciplina. O Senhor quer trazer à luz muita coisa, o Senhor quer revelar. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, Josias, ele achou que já estava fazendo tudo certo. Pensa bem, a reforma que ele estava fazendo, ele estava limpando tudo. Tudo. Mas quando ele encontra a palavra de Deus, sabe o que ele faz? Nós estamos condenados. Nós estamos condenados, nós vamos morrer. Ele ficou com muito receio, né? Porque aí dizem que ele chegou lá em Deuteronômio, lá nas maldições, né? Em Deuteronômio 28, lá, 28 até 30. E aí ele leu as maldições, e ele ficou com muito medo. E ele mandou consultar uma profetisa. E a profetisa falou para ele assim, de fato, Deus vai destruir Jerusalém. Mas não vai ser nos seus dias. Aquele rei, ele se colocou diante de Deus de uma tal forma que o Senhor viu aquele coração quebrantado. Então, assim, para mim, quando eu vi aquele cântico aqui, né, que se a gente se humilhar diante de Deus, gente, esse se humilhar diante de Deus é muito poderoso. Assim, entenda que eu não estou falando aqui que o se humilhar é poderoso em si, mas eu estou querendo dizer o seguinte, quando a gente se humilha de verdade diante de Deus, sabe, a palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia. Deus alcança. Fabrício Henrique quis me mostrar uma pregação ontem, que, sabe quando o povo lá em Juízes, vocês sabem que Juízes é o livro dos altos e baixos, né? O povo vai e assim, deixa de buscar a Deus, se torna idólatra, o que acontece com eles? Aí eles são presos, eles são oprimidos, eles são dominados por outros povos, os povos roubam os alimentos deles, e tal. O que eles fazem? Eles se voltam para Deus. E se volta para Deus. Só que chegou uma hora que Deus falou o seguinte, não adianta mais se voltar para mim. Não adianta mais, eu não vou abençoar mais. Vocês já pensaram se Deus falasse isso para você? Não adianta mais você se arrepender. Eu não vou te abençoar. E aí? Sabe o que o povo fez? O povo se arrependeu. Se quebrantou diante de Deus. Não para alcançar o favor dele, mas é porque eles viram aonde eles tinham chegado. Sabe o que aconteceu? Deus teve misericórdia deles. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração contrito. E sabe quando é que você tem chance de ter um coração quebrantado e contrito? Quando você está diante da palavra de Deus.
Quando você está diante da palavra de Deus. Então, meu querido, a história de Josias termina de uma forma que a gente não espera. Josias vai lá, faz tudo certinho, a vida inteira, tudo certo, tudo certo. Sabe como é que encerra a história de Josias? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, volta aí, 2 Reis, no capítulo 23. 2 Reis 23, 25. Olha aqui como a palavra de Deus fala sobre Josias. Olha só. Vamos ler junto isso aí? Podemos ler aqui na tela, né? Olha só. Vamos ler junto? Nem antes, vamos lá. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então, meus queridos, isso aqui retorna a gente lá, quando nós falamos aqui em junho, sobre amar a Deus, mas retorna também para a gente falar sobre avivamento. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, sabe como é que Josias morreu? O faraó Neco, ele queria passar pela terra de Judá para atacar a Assíria. Ou para ajudar a Síria. E aí o que acontece? O Josias, ele pega e vai enfrentar ele. Sabe por quê? Certamente porque ele se sentiu inseguro, né? O rei ia passar pela terra dele. Ele vai enfrentar o rei do Egito. Na terra dele. Na terra de Judá, ele não foi lá no Egito não, é porque o cara veio invadir a terra dele. O rei fala assim para ele, não entra nessa batalha, que essa batalha não é sua. Deus me mandou fazer o que eu estou fazendo. Sai da minha frente, se você entrar nessa batalha, você vai ser destruído. E sabe o que acontece? Ele disfarça de soldado, entra na batalha, recebe uma flechada e morre. Aí você fala assim, mas como é que pode um negócio desse? Um homem faz tudo certinho, aí comete um erro, morre, de forma trágica, inesperada. Mas vamos abrir lá em Isaías 57, para nós fecharmos então. Isaías 57, versículo 1. Isaías 57, versículo 1. Olha só. Isaías 57, versículo 1 diz assim: o justo perece, e ninguém pondera isto em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Sabe o que estava para acontecer? A palavra de Deus de maldição sobre Jerusalém estava para se cumprir. O filho de Josias assume o reinado e fica 3 meses no reinado. O faraó invade a terra dele, leva ele para o Egito e domina a terra de Judá. Então sabe o que Deus fez? Deus recolheu o seu rei justo, Josias. Amém? Poupou a vida dele do mal. Porque eu falo assim para vocês, que diferença faz para o justo viver 39 anos, ou viver 80 anos, ou viver 100 anos, se ele vai viver a eternidade com Deus? Esse homem de Deus foi poupado. Ele foi poupado. Esse homem andava com Deus. Amém? Ele se expôs à palavra de Deus. Em nenhum momento ele deixou de se expor à palavra de Deus. E o Senhor quer isso para nós. Amém? Que nós sejamos desafiados. Vamos colocar de pé diante de Deus agora. O desafio hoje para a sua vida, para a nossa vida, é que nós possamos, como já tem sido falado aqui há alguns domingos, que nós possamos conhecer o avivamento de Deus. Nós vivemos tempos difíceis, onde a nossa fé tem sido atacada,
questionada, onde muita verdade tem sido colocada à prova, né? E nós estamos vendo uma como é que a gente fala? Me fugiu a palavra agora. Relativização da verdade. Tudo se tornou relativo. E a grande verdade é que alguns homens de Deus deixam passar coisas erradas. Deixam passar coisas erradas. Alguns homens de Deus, né, praticam pequenas iniquidades. Mas o Senhor quer falar hoje para você que é pai, né, para você que é líder. Ele quer falar o seguinte: exponha a sua vida diante de Deus. Não viva uma vida de segredo. Não tenha uma senhazinha para o seu celular, sabe? Deixa seus filhos acessar o seu celular e ver o que você vê. E ver suas conversas. Se exponha. Se exponha. E faça um compromisso diante de Deus, de falar assim: eu vou buscar diariamente a palavra de Deus. Vou começar amanhã. Estou falando para vocês assim, né? É o que eu falei, não estou falando aqui, 50 anos. Não, amanhã. Amanhã. Você vai fazer um compromisso para buscar a Deus e ler a palavra de Deus amanhã. E você vai orar antes disso, e Deus vai iluminar o seu coração, para que ao ler a palavra de Deus, você seja iluminado. Amém? Aleluia. De olhos fechados. Eu não sei que fase da vida que você está, se você está mais para Manassés, né? Talvez depois de uma vida, o Senhor está chamando você, ou se você ainda está na sua juventude, e o Senhor está te chamando também para comunhão com Ele, como Josias. Mas uma coisa é fato, o Senhor hoje está te chamando para comunhão com Ele. O Senhor está te chamando para se humilhar diante dEle mesmo, colocar o seu coração na presença dEle. Aleluia. Nós queremos, né, te desafiar, se você se colocar diante de Deus. Nós queríamos orar com todos aqueles que querem se colocar diante de Deus em quebrantamento, sabe, pedindo que Deus venha mudar essa realidade que tem permitido que tanta coisa vá ficando em cima do seu coração. Talvez Deus já falou tanta coisa com você na sua vida, muita coisa preciosa, você já viveu, você já aprendeu, mas o Senhor hoje Ele quer tratar de forma profunda, tirar toda essa sujeira que foi se depositando em cima do seu coração. Ele quer fazer você reencontrar a palavra dEle. Amém? Eu queria que todos aqueles que quisessem se colocar diante de Deus, fizessem isso de forma espontânea, no seu lugar, vindo aqui à frente, para a gente estar orando junto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Oh Deus, hoje é um dia, Senhor, para o teu povo se encontrar contigo, se colocar de forma humilde, quebrantada, ó Deus, na tua presença, reconhecendo, ó Deus, que muitas vezes nós deixamos que tanta sujeira, tanta coisa que não convém, tanta coisa que não agrada o Senhor, tem se colocado acima do nosso coração, em cima do nosso coração, ó Deus, e nós temos deixado de ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos reconcilia contigo, ó Pai, com teu amor, nos devolve, ó Deus, o amor pela tua palavra, o amor para nós meditarmos na tua palavra, ó Deus, fazermos disso uma prioridade na nossa vida. Não há desculpas, ó Deus, para que nós deixemos de meditar na tua palavra, de buscar a tua palavra. Só a tua palavra, Senhor, que pode avivar os nossos corações, que pode, ó Deus, expor os nossos corações, tantas vezes em pecado, metido em tantas coisas que não convém. Mas que possamos nos expor à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja trazendo esse desejo ao nosso coração, de um avivamento, de um novo tempo nas nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.